Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. Neste podcast falamos de histórias reais de cura física, emocional e mental. Abordamos temas de abertura de consciência, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, de superação, de transformação. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast irei partilhar contigo os meus próprios desafios, o que me ajudou para os superar e trago-te pessoas que admiro e me inspiram para partilhar as suas próprias histórias, para que possamos dar passo a passo na nossa cura e podermos olhar para dentro em amor. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma, e hoje vamos falar pelo caminho da espiritualidade com a Patrícia Lema. A Patrícia já esteve aqui no nosso podcast e vamos falar do caminho de espiritualidade da Patrícia, da Índia para a Tailândia, e de perceber um bocadinho mais o que é que está a acontecer na vida da Patrícia neste momento, a conexão que teve com a Índia, com a Tailândia, e como é que estes sítios nos podem despertar a nossa espiritualidade ou ajudar a nos conectarmos melhor com ela. Patrícia, super obrigada por estar aqui comigo, conosco. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você, Raquel, sempre com as suas. É, é Olha, sempre uma alegria para mim. para quem não nos viu ainda, que nós já fizemos uma gravação mais ou menos há um ano atrás e não sabe assim nada quem é a Patrícia, assim de uma forma muito reduzida, explicar assim um bocadinho quem é que é a Patrícia e assim explicar assim muito rápido assim a sua vida até agora, que eu sei que é difícil. Não é difícil, não. Eu sou brasileira, eu nasci em São Paulo, eu estudei biologia e depois fui na minha vida acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, e eu optei pela vida acadêmica. Eu fui durante mais de 25 anos educadora na parte de meio ambiente na Universidade de São Paulo. Eu me casei também em São Carlos, onde eu fiquei morando um tempo, só que quando comecei a completar 20 anos de trabalho, começou a me dar uma crise, a crise dos 30, tem gente que tem a crise aos 40, tem gente que tem a crise aos 50. A minha veio aos 40 e poucos, do segundo tempo já. E eu comecei a perceber que essa parte espiritual estava requerendo a minha atenção. Eu comecei a perceber que eu estava com os sintomas de estafa, de burnout, que eu estava dando pouca importância para a minha própria vida, para as coisas que me davam prazer. Embora eu gostasse muito do meu trabalho, a minha família estava tudo bem, então eu parti para uma viagem, e essa viagem foi totalmente transformadora. Foram 2 anos voluntariando em fazendas orgânicas mundo afora, África, Europa e também na Ásia. E foi na Ásia que eu cheguei na Índia, para uma transformação maior ainda. E depois disso foi um retornar ao Brasil muito diferente. Eu voltei para a universidade por mais 4 anos. Nesse meio tempo chegou a pandemia e foi uma mudança para todos nós. Para mim também, muito, muito importante. De educadora, eu passei a ser professora de yoga e ensinar também meditação. Também passei a ser terapeuta, fiz muitos cursos de terapias integrativas, como a constelação familiar sistêmica, Theta Healing, Reiki. E depois de fim desses 4 anos, Raquel, em 2022 eu decidi fechar a lojinha de vez e de mala e cuia e felizmente marido também para a Índia, para a Índia, atrás de um sonho, Raquel, atrás de um sonho. Eu lembro-me no último Essa sou eu. podcast, eu lembro-me no último podcast que falou que a primeira vez que pisou a Índia sentiu assim um chamado enorme, sentiu que parte de si já lá tinha estado ou a sua alma chamou. Quer explicar um bocadinho mais essa conexão que teve com a Índia? Exatamente. Antes da conexão tinha a repulsa, né? Para mim era uma aversão muito grande. Eu acredito que muitas pessoas sentem, né? A gente vê na Índia, vem aqueles vídeos, vem os memes de comida de rua e de coisas assim, com falta de higiene. A gente vê lixo, a gente vê pobreza, a gente vê tudo que nos causa repulsa. Tudo aquilo que a gente corre, quer se livrar, na verdade.
é o oposto daquilo que a gente procura. E ao mesmo tempo a gente pode se perguntar, então, por que tantas pessoas têm o seu despertar espiritual na Índia? Por que essa atração que a gente tem pela Índia como lugar de espiritualidade? É uma contradição, não é verdade? E para mim era muito forte a primeira parte. Eu era do campo espiritual, eu gostava de meditação, eu já trabalhava a questão do autoconhecimento, mas a Índia era demais para mim. Falei, gente, eu não preciso ir para a Índia, eu não preciso. Muito bem. E foi, a minha viagem foi, a Índia estava fora dos nossos planos, com certeza absoluta. Mas como a vida nos leva, né? Não deu certo um monte de coisa e a gente acabou tendo que passar um mês na Índia, que na verdade se estendeu por 7 meses. A gente acabou decidindo passar 6 meses mais. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir umas coisas estranhas. A primeira fase foi de muito medo no aeroporto. E eu fiz uma reserva para um retiro. Eu falei, a melhor coisa que eu vou fazer é ir para um retiro em que eu não vou conviver. Eu não vou conviver com a Índia, com essa realidade chocante. Eu não vou conviver com as pessoas. Eu não quero nada disso. Então, eu me inscrevi num retiro. E a gente foi basicamente diretamente para esse retiro para nos salvar, sabe assim, quando você foge. E esse retiro eu não sabia nem onde era. E eu vinha saber, então, ali que era na frente do rio Ganges, que é uma referência para todo mundo espiritualista, para os indianos especialmente, que é considerado não um rio, mas uma deusa, a deusa, uma mãe, né? Similarmente ao Brasil, a cultura africana, né? A Iemanjá, rainha do mar, ou Oxum das águas, é considerada uma divindade feminina. E eu cheguei lá meio, eu não acredito em nada disso, nem quero saber de nada. E comecei a sentir um certo arrepio, muitas sensações e muitas emoções. E no primeiro ritual que teve, antes do início até do retiro, o Swamiji, que é tipo padre, né, desse ashram onde eu fui fazer o retiro, esse monastério, ele começou a tocar um sininho, blim, 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 e começou a cantar um hino, eu comecei a ficar inteira arrepiada, e agora de novo. Olha, e eu arrepiei-me toda agora. Uma emoção, Mais, uma emoção. E não sei se dá para ver, arrepiei-me toda. eu também até as pernas agora, Raquel. E foi Gostes? bem assim. Uma sensação que foi tomando conta de mim, que não tinha nada que eu pudesse explicar, eu nem queria. Eu só sentia e eu ouvia dentro de mim. Bem-vinda de volta. Nossa, isso eu comecei a chorar de muita emoção. Bem-vinda de volta. É tão bom estar em casa. Isso era E a uma outra voz? parte, Isso era uma uma voz? voz dentro de mim. Era como se eu estivesse falando para mim. Ao mesmo tempo, uma outra parte falava: você está ficando muito louca. Dá uma disfarçada, o pessoal vai começar a notar. Ao mesmo tempo. Mas era tipo aquele overwhelming, quando você fica. Eu estava tomada por aquela emoção. E eu me permiti. E eu falei assim para o meu marido no final: falei, olha, já que eu retirei em silêncio, vamos passar esses 7 dias, em princípio eram 7, vamos passar esses 7 dias em silêncio total, porque alguma coisa está acontecendo de muito importante e eu não quero, né, me atrapalhar. E foi assim que eu fiz o retiro de 7 dias em silêncio, participando das atividades com todos os, né, pessoas de vários países, e isso foi um divisor de águas na minha vida. A partir daí eu decidi, eu quero viver aqui. Nesse retiro em que é de silêncio total, portanto, não há palavra nenhuma comunicada entre os colegas, entre a Patrícia e o seu marido, entre como é que se diz, o senhor padre? O Swami, o mestre, o professor. Não, Então, esse retiro, existem retiros assim, eu também posso contar alguma experiência que eu tenho. São bastante estritos, que você não pode sequer olhar nos olhos, manter o contato visual. Esse é o retiro do Vipassana, né, de Goenkaji.
Mas esse que eu fui participar, ele é só um período dedicado ao silêncio. O que significa que no período da manhã a gente guarda o silêncio e a partir das 9 da noite também. Então você não vai acessar seu celular, você não vai falar com a sua família, você vai dormir, você vai acordar em silêncio, vai fazer as refeições em silêncio e todas as atividades da manhã. À tarde tem um horário para trocar ideias com os seus colegas, mas nada assim de sentar e ficar papeando, não existe, não tem nem tempo para isso. Tem 2 horas para uma espécie de aula da filosofia do yoga e a gente troca um pouco de experiências. Mas é um retiro bastante introspectivo, mas não completamente em silêncio. A decisão de fazer 7 dias de silêncio foi minha. Muitas pessoas fazem isso, até por minha recomendação, depois que eu fiquei morando lá, né? Que eu mesma virei uma instrutora, vamos chamar assim, eu recomendava, se as pessoas queriam uma experiência bem profunda de contato consigo, que elas permanecessem em silêncio. Eu tenho uma pergunta baseada na minha ignorância própria de quem nunca fez um retiro de qualquer género, mas principalmente silêncio. Que respostas se trazem do silêncio? É uma ótima pergunta, excelente pergunta. Eu vou contar um pouquinho de quando eu fiquei imersa no silêncio e como que foi o meu aprendizado, tá bom? A primeira coisa que a gente percebe, Raquel, é que a gente percebe que tem uma voz dentro da gente, uma conversa. Quando a gente está no dia a dia com os nossos filhos, o trabalho, toda a agitação, a agenda cheia, não é mesmo? A gente não percebe que tem um diálogo interno e que basicamente a gente é guiado por esse diálogo interno e a gente corresponde como se aquele diálogo interno fosse a voz da verdade e fosse o nosso mestre. Então o diálogo interno fica lá. Ah, eu acho que você podia comer uma pizza, né? Daí você vai. Ai, mas isso nem te satisfez. E agora sabe o quê? Você vai ficar gorda. E agora sabe o quê? Você tem que. Gente, é, é. Só que a gente não se apercebe, a gente pensa que a gente que está pensando isso. E a gente vai ver daqui né, mais para frente, que eu vou contando para você como é que eu enxergo hoje, como é que o Vedanta, né, essa espiritualidade indiana, esses conhecimentos do Oriente, né, contemplam a natureza humana, que nós não somos esse corpo, nós não somos essa conversa que está ali dentro. Essa conversa, inclusive, é muito mutável. Se acontece uma coisa, você está lá na Tailândia, pode ser que essa conversa seja muito gostosa. Se você está numa situação estressante, a minha filha, a conversa vira um bicho dentro de você. Daqui a pouco você está querendo pegar alguém no pescoço, não é mesmo? Uhum. Então, Raquel, a primeira coisa que acontece é você notar essa voz. E a segunda é que você notar que essa voz ela é intermitente, ela começa a te incomodar muito. Quanto menos você fala, mais silêncio, mais essa voz cresce. E você começa a ficar como? Desesperada. Ninguém te ensinou como lidar com essa voz. Ninguém te ensinou que você tem um conteúdo mental gigantesco e perturbador. A gente acha que o silêncio vai trazer paz, mas ele não traz. Aquela, já anuncio, já anuncio. Inclusive, um mestre de meditação, né, que eu sigo desde muitos anos, ele se chama Mingyur Rinpoche. Ele é lá do Nepal. Ele diz que para os meditadores principiantes e iniciantes na meditação, né, é até, uma contradição que acontece naquele começo, em que a pessoa se apercebe, quando ela fica muito tempo em silêncio, do tamanho do universo interno, que ela não se dava conta antes. E ao dar-se conta disso, ela começa a entrar em desespero. Ela fala: o silêncio, ao invés de me ajudar, ele está me atrapalhando. E ela vai buscar de novo lá fora se perder e se ocupar para não estar em contato com isso. Por isso a necessidade, Raquel, muitas vezes, de um acompanhamento terapêutico, de um bom professor de meditação. Muita gente faz sozinha, tudo bem, mas para outros é necessário. Para mim, com certeza, ter um professor é muito importante, me guiar, para conhecer esses processos. Então, a primeira fase é dessa, de você se deparar com isso. Só que isso demora para você perceber. Antes disso, como que esses pensamentos se transformam no retiro de silêncio? Em raiva. Ai, por que tudo é assim?
Ai, que ódio desse silêncio. Ninguém olha para mim. Aí você começa a vir as sombras à tona e elas vêm como monstros mesmo, como monstros. Aí você fala, gente, eu não sou esse monstro. O que está acontecendo? Alguém me ajuda. E não tem ninguém para te ajudar, Raquel, porque você está em silêncio. Então, algumas pessoas nesses retiros desistem. Elas, né, fora que você tem que ficar com o incômodo do seu corpo, de ficar, às vezes, 10 horas sentada, sem poder fazer um alongamento, sem poder caminhar, como é o do Vipassana. Você não pode levar celular, nem livro, nem caderninho, nem caneta para você se distrair um pouquinho anotando. O que significa? Que você está com você mesmo, e boa sorte. Então você vai usar os recursos que você tem. Mas o que acontece? Quando você começa a se distanciar e começa a criar um pequeno espaço entre a sua consciência, que é aquilo que vê os pensamentos, e os pensamentos, a mente, as emoções, aí é a sua salvação. É a sua salvação, e é isso que o silêncio te oportuniza, de você perceber, eu não sou aquele bololô, bololô, eu estava emaranhada nisso tudo até agora. Obrigada, eu sou tão feliz. Então, essa prática da meditação fica muito mais simples. Toda vez que você já senta com a sua consciência. No dia a dia, eu já percebo uma emoção chegando. Uau, olha só quem vem vindo. Às vezes uma coisa gostosa, às vezes uma ansiedade. Percebo os pensamentos. Então, eu tenho um domínio sobre a minha própria mente. E esse é o maior benefício que a gente pode ter. Para quem nunca fez assim nenhum processo destes, ainda não está assim muito dentro eu nunca fiz nenhum retiro, mas o que a Patrícia me está a dizer é muito familiar. Portanto, vou falar agora da perspectiva de alguém que ainda não percebe muito desenvolvimento pessoal, de consciência. É possível fazer um retiro e chegar no final do retiro e já ter essa consciência, ou depois de um retiro perceber que eu preciso de ajuda para me tentar resolver aqui? Da minha experiência, esse retiro que eu acabei morando lá na Índia é um ótimo local para isso, em que os relatos que eu tenho das pessoas ao final, mesmo aquelas que chegaram lá nem sabendo por quê, sem a menor consciência, é tão bonito, porque ao mesmo tempo em que você tem oportunidade de silêncio, você tem uma oportunidade de ser guiado pela mestra, pelo professor, pelos próprios ritos, pelos próprios rituais, né, pelos cantos, tantas técnicas, tanta beleza que dão suporte à sua caminhada. Então, eu recomendaria para aqueles que querem começar e querem começar bonito mesmo, né? Um retiro que seja parcialmente em silêncio. E para aqueles que já estão com mais, né, uma caminhada mais elaborada, né? Aí sim o Vipassana de Goenka-ji, que tem também centros pelo mundo inteiro, mas que são mais, eu posso chamar assim, mais estritos, vamos chamar assim, né? Mais estritos. Por exemplo, ali onde eu morei no Ashram, a gente tem acesso ao celular, você tem acesso à internet, você pode conversar, você pode. Tem 3 refeições, né? No outro são só 2, não tem janta. Para mim, isso foi uma grande. É muito difícil. Já estava ruim, ficou pior. Que você tem banho quente, que às vezes em outros lugares, o mais estritos, é, você não tem, né? Então, depois desse retiro, o que é que fez com que a Patrícia quisesse ficar no ashram a trabalhar? E por quanto tempo é que ficou? E porquê? Já esta é outra questão. E porquê agora a transição para um outro local que agora estamos a gravar diretamente da Tailândia? Sim. Então, nós voltamos para lá, para o Ashram, né, na Índia, em 2022, de mala e cuia. Só uma mala. Ainda perderam a mala no trajeto. O que é que quer dizer Basicamente, cuia? O que é que quer dizer cuia? bonitinha. A cuia é um nome indígena. A cuia é uma termo brasileiro, a gente fala de mala e cuia, quer dizer a mala. A cuia é um pote, uma bowl, como chama? Uma tigela. Ah, ok, E ela é feita de cabaça, né, da árvore, da cabaça. Então a gente fala de mala e cuia, quer dizer, só isso. ok. Nada mais.
Ignorância E portuguesa. aí fica também para os portugueses aprenderem um término, né, um brasileiro. E, e a gente chegou lá e toda aquela empolgação e tudo. E a gente estava com uma dificuldade com o visto, Raquel, porque a gente pensa que as pessoas moram nos países, você deve saber bem disso, né? Que é toda uma mudança da cultura, da alimentação, das suas relações, né, Raquel? Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho disso, né? De como é morar fora do nosso país, mãe. E a gente percebeu que a gente tinha que sair a cada 3 meses da Índia, porque a gente não estava conseguindo um visto que não fosse de turista. Era isso que eu ia perguntar. Portanto, foram com visto turístico e a cada 3 meses tinham que sair, é isso? Tinha que sair. E só poderíamos ficar 6 meses durante o ano inteiro na Índia. Os outros 6 meses não podia. Então foi assim. E a gente foi descobrindo, no final, o Clever decidiu que na última renovação a gente não conseguiu o visto de permanentes, e aí foi um choque para nós dois. A gente esperava que a gente ia conseguir. A gente foi até a Itália, onde a gente tem cidadania, para conseguir o visto, não conseguimos. Foi um balde de água fria. E que como que a gente reage, né, Raquel, quando a gente recebe um banho de água fria? Você tem certeza que vai acontecer uma coisa, você se programou, você está com o seu tudo direitinho e de repente, não, não tem visto. Então foi um divisor de águas. Então, o Clever decidiu que ele gostaria de fazer um projeto próprio dele, porque no ashram a nossa dedicação era aos alunos e ao ashram. E ele queria escrever um livro, e assim foi. Ele foi para o Vietnã para ficar lá 6 meses, e eu consegui um visto de business para trazer gente para a Índia, de tipo agente de turismo. Eu já fazia essa atividade, então não foi difícil. E então eu fui para a Índia sozinha, sem ele. E foi uma outra Índia, uma outra perspectiva, né? E um aprendizado muito grande sem ele. Eu sinto assim que se a gente realmente, Raquel, quer se colocar à prova, né, dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente já aprendeu, e a gente, de alguma maneira, estar sozinha ajuda muito nesse processo. Eu sinto que ele era como um airbag num carro. E a Índia é quase que uma batida. Ela é quase que um choque. E eu estava sem o airbag. E o que foi ótimo. Porque algumas ilusões, Raquel, caíram. Algumas coisas, crenças que eu tinha, algumas visões que eu tinha da Índia, do ashram, de uma vida até quase monástica, né? É, se dissiparam. E então o Kleber voltou para lá comigo e a gente decidiu, percebeu que já tinha chegado o nosso aprendizado sobre a vida em ashram, sobre o monastério, sobre a vida na Índia. A gente já tinha terminado, quase que a gente tinha recursos internos já para seguir adiante. Então a Índia ela é chamada de mãe, né, Raquel? Mãe Índia, assim que eles se referem. Bharatma, em hindi, em sânscrito, né? Bharatma. E essa mãe índia realmente se revelou uma mãe que tem que ser dura às vezes com a gente, Raquel, quando a gente precisa, está muito na criança, precisa amadurecer, que tem um amor gigantesco, mas que às vezes a gente não compreende, que tem ensinamentos porque já viveu tanto e que quer a gente tão bem. Então, é com essa sensação que a gente saiu da Índia, de uma gratidão imensa, como a gente tem uma gratidão com a nossa mãe, que não tem nada que a gente possa fazer para retribuir tudo o que a gente recebeu dela. Queria só voltar aqui atrás um bocadinho, agora que está a falar da mãe, emocionei-me um bocadinho. Tocou-me aqui. Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, antes de irmos agora para a Tailândia e desta transição, quando alguém que está no seu caminho espiritual e pensa, eu estou a fazer o meu caminho, eu estou a fazer tudo certo, eu tenho consciência, e desejamos muito uma coisa, e essa coisa não acontece, como é que a nossa parte humana reage a isso? Ou como é que a Patrícia sentiu isso, recebeu isso e seguiu em frente com isso? Esse é um momento muito importante na vida, quando quando chega a acontecer, que a gente está querendo muito, você espera, você tem certeza, e daqui a pouco, não.
Quando vem um não muito grande, a gente fala, ai, vida, não tô gostando dessa parte. Qual é a nossa tendência? A nossa tendência, Raquel, é ficar com aversão, é ficar com raiva, essa parte humana nossa, né? É de ficar com. Essas emoções, elas vão vir. A gente não pode nem negar e nem deve. Mas aí que serve a base do conhecimento. O que eu aprendi no Vedanta, nos conhecimentos budistas também, né? Eu aprendi, Raquel, que a gente tem que velar muito bem pelas nossas ações. Elas têm que vir com uma intenção que é a melhor. A gente vai normalmente com uma boa intenção, Raquel. Eu faço aquela ação, por exemplo, eu quero renovar meu visto, eu quero esse emprego. A gente vai, Raquel, com uma intenção positiva. A gente faz a melhor ação. Por exemplo, se você quer um emprego, eu me preparo, eu estudo, eu não fico dormindo. Eu vou atrás, eu faço tudo que é possível para mim, com toda a minha vontade. É muito importante isso, aquela vivacidade para eu tenho aquilo, eu tenho um sonho, eu vou. Só que os resultados não estão nas nossas mãos. É essa parte que o ser humano teima em não aprender, e é tão bonito aprender. É essa parte onde o Vedanta, os ensinamentos védicos da Índia, vão chamar a nossa atenção. Que você faz a ação, mas os resultados da sua ação já não estão nas suas mãos. Estão nas mãos de algo maior, do mistério, estão no universo, e você não tem controle. E é tão difícil porque a gente quer ter controle. E aí o que acontece? Você sofre. Você sofre porque você não compreende que os resultados podem ser de quatro naturezas. Acontece exatamente o que você queria, acontece o oposto do que você queria, acontece melhor do que você queria, ou acontece pior do que você queria. Pode ser quatro resultados. Só que essa colheita chega até você. No caso da Índia, veio um resultado oposto ao que eu queria. Eu queria morar lá para sempre. Não veio esse resultado. E então é nessa hora que, com essa firmeza, a gente chora, fica desiludido, vai caindo, mas você sabe que tudo, e essa é uma crença minha muito forte, tudo é pelo bem maior. Tudo é para o seu próprio bem, como uma mãe. Não tem o que uma mãe não faça ali. Uma mãe amorosa, obviamente, saudável, né? Estamos falando, né? E ela não faça pelo bem. Então a gente sabe que tudo que está acontecendo é para o meu bem. Eu não consigo ver agora qual é o bem disso. Neste momento da raiva, da tristeza, não é hora de buscar. Para quê? Por quê? Não tem. Chora, bate o pé, fica triste, fica revoltado. Só que isso dura alguns dias, não pode passar mais do que isso. Até que você fala, se recompõe e fala: perante a realidade que está aqui, que eu ganhei, eu me recuso, por exemplo, Thaís, nossa, estou chamando a Raquel, a falar mal, por exemplo, do. O Clever começou, porque o consulado da Índia, porque os índios, sabe assim? É a nossa tendência. Para quê? Para aliviar a dor. Não alivia, ela piora. Eu olhava para aquele moço no meu pensamento, ele falou: tá tudo certo com o seu visto, tá tudo certo. Eu olhava para ele e falava: eu te agradeço, porque você está a serviço. Você está a serviço de algo maior que eu não vejo. Eu aceito, eu aceito. Não é aceitar qualquer coisa, mas coisas que eu não posso mudar de verdade. Eu aceito. Fecha. A partir de agora, como é que eu vou? Qual é o meu próximo plano? Como eu sigo adiante? Então, eu decidi voltar para a Índia com esse business, né? E o Clever decidiu fazer um livro. E você veja, Raquel, hoje, quais são os frutos desse não? O Clever está com um livro escrito e já escrevendo o segundo. Olha que beleza. E eu, com todos os conhecimentos, já compartilhando com outras pessoas, voltando para o Brasil, fazendo atendimentos terapêuticos belíssimos, com uma alegria de poder sair daquele núcleo de monastério, onde eu não tinha nem tempo, né, nem internet para fazer os meus atendimentos, como hoje eu posso compartilhar, até com você aqui, né? Por quê? Porque
eu me permiti receber um não bem doído mesmo, Queria muito que a da Patrícia, Índia. eu queria muito que a Patrícia falasse nisso, porque eu acho que, e também é uma aprendizagem minha, sem aqui entrar em pormenores, também não quero entrar em pormenores, mas ultimamente também tenho recebido assim uns nãos duros. E é uma aprendizagem minha também, que a gente pensa que controla e não controla nada. E depois às vezes vem aquela revolta, mas porquê? Porque eu estou a fazer tudo, porque eu sei que as minhas intenções são as melhores, e depois caiu uma ficha. A gente fala em português é assim, quando consegui ver a luz, bem-se fez-se luz, fez-se luz, que é, nós às vezes precisamos de passar por processos duros para nos tornarmos e conquistarmos coisas que de outras formas nós não conquistaríamos. Portanto, há estradas duras, cheias de buracos, que nós precisamos passar, porque lá na frente, se eu me quero tornar naquela pessoa lá na frente, que eu se calhar até nem tenho noção que eu quero, mas naquela pessoa que eu tenho que passar por ali, porque eu tenho que me tornar, eu tenho que ir buscar as características daquela pessoa que só passando naquela estrada eu vou buscar. Portanto, o último não que eu ouvi que foi assim, a luz que se vai foi, vai, confia, não está nas tuas mãos, tu fizeste o que estava do teu lugar, tu pediste a ajuda que podias ter pedido, portanto não é uma questão de orgulho, não, tu foste genuinamente de coração aberto, confia na vida, vai dar certo, vai dar certo, e isto não tira o processo, não tira passar o processo de passar pelos buracos, mas tira tanta pressão e tira tanta ansiedade. Isso vai doer, isso não sei quê, e porquê a mim? Tira, tira. É confiar. Quando a gente abre o coração, e eu sou muito bebé nisto aqui, ainda tenho assim um percurso enorme pela minha frente, mas eu sinto que tira. Quando nós abrimos e deixamos que a vida aconteça, e vida, leva-me, eu estou a fazer a minha parte, mas leva-me por onde achas que eu devo ir. E eu acho que às vezes, às vezes não. A vida leva-nos sempre, quer sempre o melhor para nós. Sim, é verdade. E esse ponto se chama entrega, né? É o oposto do controle, né, Raquel? É a entrega. E como é difícil para nós, porque a gente tem medo de entregar. Mas conforme a gente vai ficando mais maduro, que a gente vai conhecendo mais da vida, sobre nós mesmos, né, fica mais fácil. Fica mais fácil a gente entregar. Até porque o que é o contrário da entrega, que é o controle, é um sofrimento. A gente já percebeu. Não foi à toa que a gente, né? A gente já percebeu o quão sofrido é querer ter o controle do que daquilo que você não controla. Aliás, o que a gente controla, né? Estava a pensar nisso, Sinceramente. estava a pensar exatamente nisso. Nós não controlamos nada, zero. Quer dizer, não é nada. Nós controlamos a nossa parte, a nossa responsabilidade. Atenção, mas aquilo que realmente há à nossa volta, aquilo que a vida quer para nós, Mas nem o nosso corpo, Raquel. Nem o nosso corpo. Daqui a pouco chega uma enfermidade para você. Você fala, gente, mas eu não quero. Lógico que você não quer. Ela, eu vim aqui, dá licença. Eu não controlo nem a minha saúde. Eu faço exercício, eu como bem, eu tenho bons pensamentos, eu cuido de mim, claro. Só que eu não estou livre de estar, né? Como já tivemos. Eu fiquei muito doente na Índia. Eu tive um negócio que foi o gatilho para todo o processo, que foi quase que um buraco para mim ali, sem o Clever, e foi muito difícil, como você me contando, né? Um lugar que você fala, eu nunca tinha estado mentalmente e emocionalmente num lugar tão difícil. E, e eu sabia que aquilo estava me ensinando. Essa que é a diferença. Eu não estava contra aquele processo. Estava difícil. Eu lembro do Clever, vem para cá, sai daí. Quer que eu vá aí? As minhas amigas, ai, Pazu, eu mando reiki para você. Eu falava, manda. Ai, eu te visualizei, você estava no fundo do poço, eu queria te puxar. Você dizia, deixa que eu vou sozinha. Era eu mesmo. uau, e é uma outra vez. Caramba, poça. Eu estava assim, subindo com garras. Eu sabia onde eu estava, num lugar dificílimo, de uma questão emocional profunda, assim. Eu me vi assim
com todos aqueles traumas de infância, parece que eles vieram todos, assim, de me sentir abandonada, de me sentir que ninguém gostava de mim, que eu não conseguia achar algo que me preencher. Eu tava assim, todos, mas eu falei, eu vim aqui para aprender a subir esse poço, eu vou subir na minha garra com muita força. Obviamente, se eu precisar, fiz tanta terapia, fazia online, de vidas passadas que eu, né, faço, de constelação, de reiki, recebia muitas terapias, mas no final das contas, Raquel, é a gente que tem que agarrar nessas paredes, minha filha, fazer umas garras e subir. Ninguém vai tirar a gente desse lugar difícil. E isso me fortaleceu tanto, sou tão grata. A hora que eu cheguei lá em cima, eu falei, uau! Agora eu compreendo também, Raquel, muito mais a dor das outras pessoas. Quando elas dizem que elas estão num lugar difícil, que é escuro, que é triste, que é frio, que está com dificuldade de até de levantar da cama. Eu não cheguei a ficar com uma depressão, nem nada disso, mas para a pessoa que eu achava que eu era, né? Como muito forte, muito alegre, foi assim um lugar que eu desconhecia dentro de mim. E essa sombra, vamos chamar assim, que eu encontrei ali dentro de mim, Raquel, no final das contas, se torna a sua potência, se tornou a minha maior força, que agora eu me sinto imbatível, pelo menos naqueles quesitos, né? E como eu cheguei nisso, agora eu posso também auxiliar outras pessoas, né? Que eu reconheço, né? Que lugar é esse tão difícil e auxiliar, como também eu fui auxiliada nesse percurso. É tão bonita a sua partilha, Patrícia, porque muitas vezes nós, como amigos, como pais, como terapeutas, às vezes achamos que dando a mão, a intenção é a melhor, a nossa intenção é de amor e é a melhor, ou darmos um conselho para a pessoa não ir para determinado sítio, mas acho que às vezes também é um bocadinho, consciente ou inconsciente, um bocadinho arrogância da nossa parte, porque estamos a te dar poder àquela pessoa. Aquela pessoa consegue. É como a criança vai conseguir andar sozinha. Ela vai conseguir, ela vai ter que andar sozinha. E nós queremos andar lá sempre, uma mão de um lado, outra mão do. Ela vai ter que cair. Mas ela não vai desistir quando cai da primeira vez, porque ela sabe que consegue. Porque uma criança sabe. Portanto, acho que às vezes nós, numa base de amor, a maioria de nós queremos sempre dar a mão e ajudar, mas aquela pessoa está no processo dela, no tempo dela, e o tempo dela não é igual ao nosso tempo. Por nós já estarmos sem a mínima arrogância a dizer aqui, mais avançados ou menos avançados, não importa a nossa idade, o tempo daquela pessoa é diferente do nosso. E às vezes é só preciso dizer: se precisares, eu estou aqui. Se quiseres a minha mão, eu estou aqui. Mas vai que tu consegues. Portanto, Patrícia, super Exatamente. obrigada, porque acho que essa partilha é. Que às vezes muitas pessoas, eu acho que muitas pessoas às vezes olham para coaches, terapeutas, como se nós não fôssemos humanos, como se nós não tivéssemos os nossos dilemas, as nossas inseguranças, como se soubéssemos tudo. E não, nós precisamos de pessoas, nós também precisamos. Eu falo muito isto, que eu durante muito tempo acreditei que eu sozinha conseguia. Sozinha não consigo nada. Eu cheguei a essa conclusão há muito pouco tempo. Há coisas que somos nós, é verdade, há coisa, o nosso caminho ninguém o faz por nós, somos nós que temos que passar por ele, mas nós precisamos de mãos de apoio, de olha, eu estou aqui, de uma palavra, é preciso, nós precisamos de pessoas. Vamos parar de dizer que não, consegues sozinha, não. O teu caminho é contigo, mas tu precisas de pessoas ao teu lado para te darem a mão, para te dar um incentivo, para te dizerem, pá, tu consegues. É importante isso. Verdade, Raquel. É importante a gente, como terapeuta, coach, o que seja, né, nessa posição, né, da gente se lembrar, né, de que aquela pessoa tem dignidade. E quando a gente quer tirar ela de lá, a gente tira a dignidade dela. E da mesma maneira eu percebi comigo, eu falei, nossa, Patrícia, agora você aprendeu como é importante você fazer esse caminho. Então já muda até a minha abordagem terapêutica também. Porque, Raquel, é difícil a gente ver as outras pessoas sofrerem. A verdade é essa. É quase insuportável. É a mesma coisa quando a gente vê alguém chorando, né? Você sabe que a pessoa está passando por um momento difícil, você quer tirar aquilo dela.
é natural. Uma mãe vê um filho chorando, você quer tirar aquilo. Mas a importância de que ela realize, que ela sinta aquilo, que aquele sentimento, inclusive, seja validado, não é verdade? E da nossa incapacidade de tirar qualquer dor de alguém. Não temos como fazer isso, né? A gente pode auxiliar de algumas maneiras, mas a pessoa mesmo tem essa capacidade, né? Esse poder de sair desse lugar. Sem dúvida. E como é que aparece Tailândia no vosso caminho? Se já tinha feito parte dos planos, vocês já tinham estado na Tailândia, como é que acontece Tailândia? Nós já havíamos estado aqui, a gente tinha passado 3 meses aqui, foi ótimo, há muitos anos atrás. Ah, essa Tailândia é uma maravilha, para você. De norte a sul, de leste a oeste, é um país belíssimo, primeiro, com paisagens naturais incríveis, com templos para todos os lados, com uma população, com as pessoas muito gentis e acolhedoras entre si e com os estrangeiros. O que mais, com boa comida, o que mais com segurança, tudo muito barato, assim, em relação aos preços do Brasil, com a Europa eu nem te conto, assim, um prato de comida bem gostoso no restaurante custa 2 euros, né? Então, assim, você fala, socorro, é bom mesmo. Aí você fala, gente. E então, a gente já tinha feito voluntariado aqui na Tailândia, numa fazenda orgânica de arroz, a gente já tinha ficado descansando na praia. Aí eu já tinha ido para processos aqui de meditação, várias coisas. Muito bem, há muitos anos atrás. E como que dessa vez surgiu a Tailândia, né? Surgiu porque a gente decidiu que a gente ia passar um tempo no Brasil, na nossa terra natal. A gente falou, daqui da Índia nós vamos fazer o que no Brasil? Não sabemos. Nós não sabemos. A gente tem um feeling, né? A gente tem um feeling, mas a gente, na verdade, não sabe. Mas vamos nos permitir. Só que a gente estava achando, Raquel, que a mudança da Índia, imagina, da vida que a gente estava tendo ali, totalmente imersos naquele ambiente espiritual, para o Brasil, família, amigos, trabalho, toda uma vida o oposto, basicamente, ia ser muito abrupta, uma mudança muito repentina. E a gente percebeu que se a gente passasse 3 meses em algum lugar, a gente poderia quase que ir se desvencilhando e a gente ir se transitando é Fazer a uma palavra. transição, sim, Sabe quando você para em Doha, Dubai, para fazer o trânsito? sim. E a gente exatamente veio para cá para fazer essa transição. A gente não sabia como ia ser. E a gente, diferentemente do que a gente fez as outras vezes, né, de é, subir, viajar, a gente simplesmente pegou um Airbnb aqui numa cidade que chama Hua Hin, que fica a 250 quilômetros de Bangkok, da capital. É uma graça a cidade, é uma cidade de mar, tem uma praia a um quarteirão daqui. O Estamos a ver a condomínio tem praia uma atrás piscina da gigante. Patrícia. Estamos a ver essa mesma praia atrás da Patrícia. As praias são assim, belíssimas. Não é como a praia na Europa, que é todo aquele monte de comércio, não sei, tipo, privadas, né? Aqui as praias são como no Brasil, livres, lindas, o mar calmo, lindo, enfim, um condomínio maravilhoso, um preço muito razoável. E então a gente está aqui há 3 meses, a gente não se deslocou, a gente não alugou motinho, a gente não ficou para lá e para cá. E então essa transição foi tão bonita. O Kleber está continuando escrevendo o livro dele, eu estou estudando, me inscrevi numa pós-graduação em psicologia transpessoal no Brasil, online, um curso belíssimo. Estou aprofundando meus estudos e fazendo os atendimentos terapêuticos também, como minha profissão agora, né? E está sendo um lugar de nutrição, vou falar para você, Raquel. Nutrição. Às vezes a gente precisa, né, querida? Mesmo, mesmo. Então, a Tailândia continua a ser transição ou vocês já conseguem ver mais como, ou ponderar se não será um sítio para ser mais que transição? Talvez, hein? Com tantas lindezas aqui. A gente começou até a ver um apartamento aqui para comprar, a gente começou a ver casa, ficamos com essa tentação. E agora, Raquel, eu acho que eu já vou entrar num ponto muito importante, que é as pessoas veem a gente
né, morando em outros países ou com uma vida nômade. Mora um ano num lugar, 6 meses no outro, 3 meses, né? E, claro, a gente vê as coisas boas que a gente coloca na internet, que a gente posta no Instagram, as comidas, as danças tradicionais, a praia, tudo que a gente desfruta, não é verdade? Mas pouca gente relata o ônus, né? A gente fala do bônus, mas não fala do ônus, né? De uma vida nômade. O principal que eu andei refletindo, que na Índia, aqui na Tailândia, quando a gente ficou no Nepal, enfim, nos países que a gente já morou, na África do Sul, que eu também já morei na Itália, o principal, no meu modo de ver, são as relações afetivas, os amigos. A internet ajuda? Claro, nossa, que delícia uma conversa dessa como eu estou tendo com você. É, não é você poder trocar, às vezes eu marco chá com as minhas amigas, eu faço um chá aqui, elas fazem lá, a gente toma. Mas a verdade é que as nossas relações sociais, de pertencer a certos grupos, por exemplo, no Brasil eu pertenço a um grupo xamânico, né, de rituais espiritualistas, grupos de estudos de constelações, eu sinto tanta falta. E isso é insubstituível. Não é uma pessoa que ela é simplesmente um grupo, Parte é social, aquilo social. E não é um social de festa, que a gente nem vai, mas assim, é um social que tem pertencer. significado de pertencer. Estava falando com a minha professora de sânscrito esses dias, ela mora na Índia há 20 anos e ela é brasileira. Ela se casou com um austríaco e ela tem 2 filhos nascidos na Índia. E aí ela está querendo agora, talvez, né, uma mudança, né, mas ela está sempre com os filhos, a escola, também essas relações dos filhos, com os amigos e tudo, né? E aí eu estava falando, olha, sabe o que é difícil para nós? E a gente que mora fora, né? Raquel, você me conta um pouquinho de você. É que a gente é sempre um estrangeiro. É lógico. Especialmente em países que você não fala o idioma. Você vai me contar um pouquinho como é isso para você. Então, por exemplo, na Índia, por mais que eu estudasse, né? Não falo hindi. Aqui na Tailândia. Pode falar. Eu vou contar uma coisa que acho que não é só eu senti que sou sempre uma estrangeira. Eu já vivi em Inglaterra, já estive nos Emirados Árabes Unidos, agora estou no Catar. Somos sempre estrangeiros porque não, por mais que falemos ou não, eu não falo árabe, estou a aprender, mas mesmo que venha a falar árabe, eu vou ser sempre uma estrangeira, nunca vou ser árabe. E nunca vou, por mais que eu consiga perceber mais a cultura, estar mais dentro dos hábitos deles, eu nunca vou ser nativa. Eu nunca vou ser como eles. E depois sinto que quando volto a Portugal sou vista como imigrante. Também não estou, também estou fora do meio social, também estou um bocado fora do que está a acontecer lá. Portanto, eu tento não me ligar muito a estas questões, eu faço a minha vida, bola para a frente, eu não presto muita atenção a isso, mas a verdade é que às vezes eu vejo coisas e sinto muito isso. Eu não sinto pertença a lado nenhum. Eu sinto que sou Eu sinto-me um ser humano que pertence ao planeta Terra. Mas onde é que eu me sinto em casa? Onde é que eu considero a minha casa? Neste momento eu considero onde eu estou a minha casa porque é onde eu estou. Mas se eu sinto, isto é a minha casa, será que eu gostava de ficar aqui o resto da minha vida com todas as condicionantes, com a parte cultural, com a parte religiosa, com tudo? Ainda não tenho uma resposta assim, mas é estranho, é um sentimento estranho de não pertencer em lado nenhum. Não sei se a Patrícia sente isso ou não. Era exatamente isso que eu estava conversando com ela, que a gente se sente sempre um estrangeiro, onde um país que você está, por mais que você até fale o idioma, por mais que você seja adepta de uma determinada religião que seja majoritária naquele país, por mais que você conheça os ritos, ainda assim a gente se sente uma estrangeira, e a gente vai ser sempre uma estrangeira naquele país. E ao mesmo tempo, quando a gente volta para casa, a gente também se sente um estrangeiro. E aí é difícil, porque ao mesmo tempo
que é uma coisa linda a gente sair do país mãe e a gente poder, para quem gosta, para quem quer explorar, né? Para quem quer viver outras coisas, outras culturas, é uma coisa muito difícil, porque quando você volta para casa, você já não se sente mais em casa, totalmente em casa. Já não, como se você não se encaixasse direito mais. E então você falou, então eu pertenço aonde agora, né? E assim como você, eu tenho trazido a minha casa, é um lugar onde a gente se sente confortável, onde a gente pode ser a gente mesmo, onde você fica bem mesmo, né? Cada vez mais para dentro do meu coração. Onde meu coração está, aqui está a minha casa. Não importa se fisicamente eu estou na Índia, se fisicamente eu estou no Brasil, mas eu estou à vontade comigo, né? Eu venho cultivando essa casa interna, né? Esse sentimento de pertencer dentro de mim. E essa aceitação, que às vezes nós temos muita dificuldade em nos aceitarmos com as coisas boas, com as coisas menos boas, com a luz e com a sombra, e acho que é importante nós falarmos também das coisas menos boas que todos nós temos e de olharmos para nós no espelho e de nos aceitarmos como nós somos, trabalhando sempre no sentido de melhorar e de, ok, esta coisa aqui eu olho para ela, pode ficar melhor, mas me aceitar que nós não somos seres perfeitos e temos muito que falar sobre isso de nos aceitarmos, porque acho que vivemos numa época que eu acho que está a ficar assim estranha e de tanta competição, de tanta coisa que nos tira do centro, de tanta comparação, de tanta coisa que a sociedade nos coloca, então a nós mulheres de pareceres bonita, tens que parecer sempre jovem, não podes ter rugas marcadas, não podes ter cabelo branco, agora tens que pôr lábios porque é assim. Eu acho que isso nos está a deixar tão afastados do nosso centro. Eu vejo tanta mulher, sem o mínimo julgamento para quem decide fazer isto, mas vejo-nos tão desconectados de nós mesmos, tão à procura de coisas só porque o outro faz e não porque olho para dentro e não, eu quero pôr lábios porque eu me sinto bem com isso e está tudo certo. Mas não, eu quero pôr porque a outra também tem, porque a sociedade diz que eu tenho que ter esta aparência e vejo isto aqui um bocadinho de um bocadinho de dor e eu tento me afastar disso. Não sei o que é que a Patrícia sente relativamente a isso, se sente também essa pressão ou nem por isso. Sim, o Vedanta, né, os estudos védicos, eles dizem que a gente só tem um grande problema, que resolvido esse problema, a gente estaria na mais perfeita felicidade. E qual é esse problema? Esse problema é a nossa ignorância sobre quem nós somos. Então a gente fica achando que a gente é esse corpo, claro, é sempre incompleto. Eu vou envelhecendo e eu não quero, então já eu não aceito. E aí fica difícil. A sociedade inteira funciona, né? Como mostrando para você, você é incompleta, você para se sentir feliz e um pouquinho mais completa, você tem que adquirir, ser, trazer coisas, fazer ginástica, fazer tanta coisa. E realmente, quando a gente adquire uma coisa, quando você quer muito se sentir melhor, você compra uma blusa. Como você fica assim, com uma blusa bem linda, que nem essa que você tá aí, bem toda linda. Você compra, você fica feliz. Fica. Só que essa felicidade, ela é temporária. 5 minutos depois, ou às vezes menos, chega uma má notícia. Acabou sua felicidade. Não tem blusinha que venha que vai substituir, não é verdade? Que vai te trazer essa felicidade. A mesma coisa, a gente vai no restaurante, você está com uma fome e vem aquele prato maravilhoso, né? Naquele momento é uma felicidade, é um prazer, não é negar. Só que, faz de conta, você está comendo tudo no maior prazer, toca o telefone e você tem meio uma má notícia. Acabou o prazer, acabou aquela felicidade, para você ver como ela é completamente impermanente. A gente fica incessantemente buscando, através de, sei lá, eu ponho minha fé, se eu estudar, se eu viajar, se eu comprar roupa, se minha filha tiver uma amiga, se tanto, tanto, aí eu vou me sentir completa. E essa completude nunca vai vir
desse mundo de fora. E o que o Vedanta traz para nós? Que nós já somos, nós já somos a completude. Nós já somos bliss, a felicidade, a plenitude, a inteireza, a lindeza, a Atma, um com o todo. Essa é a nossa natureza, irrefutável. Quando a gente experimenta momentos de felicidade, que a gente conhece, que é uma sensação, né? É como se você tivesse um pequeno, como que fala, Raquel? Glimpse, uma pequena amostragem de você. Mas não, a gente fica procurando fora, fora, fora. E quando você fecha os olhos para entrar para dentro, como eu disse no começo, do silêncio, você vê a bagunça que é, você fala, mas jura que aqui dentro tem isso? Porque a gente está muito confuso, a gente não tem a menor noção. E por isso que esses estudos de conhecimento, né, ajudam a gente a perceber quem eu não sou. Então, esse despertar, Raquel, para a nossa própria natureza, para a nossa essência, para a verdade sobre nós, está muito mais em você se desfazer daquilo que você não é, desfazer daquilo que você pensa que é. E por isso que é como uma cebola que a gente vai descascando no sentido de, nossa, eu achei que eu era essa devota, eu achei que eu era essa profissional da educação física, eu achei que eu era a mãe, e daqui a pouco a sua filha cresce e fica, bã, ou eu achei que é tanto achismo, só que a gente não tem a menor consciência disso. Então, o método, por exemplo, do Vedanta é trazer a gente para o questionamento. Tudo o que é impermanente não sou eu. O corpo fica, Raquel. A mente começa, pensamento sobe e desce. Não sou eu. Os meus sentidos mudam o tempo todo. Não sou eu. Eu não sou nada disso. Tudo que está aí fora é mais claro. Não sou eu. Eu não sou essa parede, eu não sou essa planta, eu não sou nada disso, né? Então, conforme você vai dissipando tudo aquilo que você não é, o que sobra? Aquilo que é testemunha de tudo isso que se vai. Só tem uma coisa que fica. Só tem algo que fica quando tudo vai passando, que é essa testemunha, esse observador, que é chamado por alguns por consciência, ilimitada, para sempre presente, para sempre bliss. Mas não, a gente rapidamente já volta para a mente, para o corpo, para isso, para aquilo. Então, todo um processo, né, se desvincular, né, dessas conclusões equivocadas, na verdade, sobre quem somos. Então, Eu, o problema não está tão difícil assim. a minha próxima pergunta, eu acho que a Patrícia já respondeu, é o que é que nós, enquanto seres individuais, podemos fazer hoje para estarmos mais conectados a nós e à nossa essência interna, e que não estamos a fazer. Isto é assim de uma forma geral, que há muita gente que está nesse processo, mas a maioria não está. O que é que cada ser pode fazer individualmente? Raquel, da minha experiência, eu diria que a gente pode conhecer a gente mesmo. E para isso, cada um vai ter um caminho tão bonito, não é verdade? Pode ser com outras pessoas, pode ser através de terapias, pode ser através de estudos védicos, estudos budistas, ou do que você quiser, até crísticos, estudos que você possa te ajudar também com um pouco do que já foi visto antes, né? Porque às vezes a gente quer do nada se descobrir. Acontece de um despertar. Eu aproveitar para contar uma coisa que eu achei muito interessante, uma pesquisa, né? Que o Steve Taylor, vou deixar o nome dele aqui, Steve Taylor, ele é lá da Inglaterra, ele foi dar uma das aulas para o curso de psicologia transpessoal. E ele escreveu vários livros junto com o Eckhart Tolle, também, que é um Autor. desperto, vamos chamar assim, autor. Eles produzem juntos, né? E ele estava estudando, olha que beleza, ele estava estudando como se dá o despertar espiritual das pessoas. Hoje, não só de monges lá na Índia, lá no Nepal, das pessoas comuns, como eu e você. Como se dá esse despertar espiritual? E ele chegou à seguinte conclusão, que tem três tipos. O primeiro tipo, aqueles que já vêm imbuídos, talvez para quem acredita, né?
de vidas passadas, talvez com um conhecimento como Gandhi, outras almas elevadíssimas, que já chegam com aquilo, já são despertos, talvez Jesus Cristo, ou quem, né? Você pode trazer para sua mente, que é assim, você fala, nossa, o cara já, né? A pessoa já, esse já veio desperto e continua, então, sua vida nos ensinando. O segundo grupo é aquele, Raquel, que a gente também percebe, né, se você for olhar para a sua vida cotidiana, de pessoas que tiveram um grande, uma coisa muito abrupta. Por exemplo, a morte de um filho, ou uma doença gravíssima, que ela chegou no limiar, um câncer muito grave, ou uma ruptura gigantesca com a sua estrutura, e aquilo se desfez, e ela ficou completamente sem chão. Ou de uma adicção muito grande, um vício muito grande, completa entrega, e ela conseguir sair dali e isso se tornar assim, mudar a vida como se ela tivesse uma nova vida. É isso que eles dizem, como se fosse uma nova pessoa nesse mesmo corpo. É essa. Tem esse segundo grupo e a gente vê mesmo o despertar dessas pessoas, como foi o caso do Eckhart Tolle, né? Ele estava numa depressão terrível há muitos anos e na hora que ele estava assim no fundo do poço mesmo foi um e ele começou a ver a verdade, né, da consciência por tudo. E o terceiro grupo, eu me incluo nele, não sei você, Raquel, que é o grupo do vamos indo. Eu acho que me incluo no anterior, eu acho que estou no anterior, que eu estava a ouvir a perceber, não é que eu me incluí, eu acho que estou no grupo anterior, quando acontece assim uma coisa, assim um choque e a gente tem mesmo que acordar. Conta um pouquinho. Foi do meu divórcio, sem dúvida. O meu divórcio acho que foi, ah, até hoje foi o momento mais difícil de toda a minha vida, porque não foi só um divórcio entre um homem e uma mulher, foi um divórcio, para mim foi a minha família que se desfez, já tinha a minha filha, foi o facto de eu ficar aqui sozinha num país estrangeiro, sem apoio nenhum, não tinha cá a minha família, não tinha cá um amigo, não tinha apoio financeiro, não tinha foi tudo ao mesmo tempo. Covid acontece, fiquei sem trabalho, não tenho dinheiro, o meu marido deixa-me, a minha filha volta para Portugal e eu fico sozinha. E eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me olhar no espelho, eu tenho que olhar para as minhas sombras. E foi aí. E ainda demorou tempo, que eu ainda estive ali na dor durante muito tempo. Acho que ainda fiquei ali mais de um ano, assim, na dor, e depois eu consegui perceber a toxicidade que eu era para mim própria. Fez luz em muita Aí, coisa. Porquê é que eu atraí esta pessoa? Porquê é que o meu marido fez isto comigo? Porque eu era tão tóxica comigo própria. O meu discurso para mim era tão negativo, era tão tóxico. E depois foi eu descobrir, mas porquê é que eu sou assim tão tóxica para mim? Já vem de lá atrás. Porque quando eu nasci disseram-me que eu venho substituir uma irmã que partiu. Eu venho substituir, eu não mereço a vida. Portanto, eu a minha vida toda autodestruí-me inconscientemente com uma compulsão alimentar, com relacionamentos abusivos, porque eu não gostava de mim própria, eu não merecia. Eu estou a ter uma vida que eu não devia estar a viver. Portanto, isto vem lá atrás. Eu agora falo disto, mas foi um processo muito duro até eu ter consciência do porquê. Portanto, eu encumo aqui no segundo grupo de, ok, isto foi aquilo que fez com que eu hoje olhe para mim e olho para fotografias minhas assim, caramba, que orgulho que eu tenho em ti, mas assim, honesto, que orgulho que eu tenho em ti. Por tudo aquilo que aconteceu, podia ter destruído. E eu vivo em amor, eu vibro em amor e aquilo não me destruiu. Eu não tenho raiva, não tenho. Não quer dizer que não a tenha sentido e que às vezes não tenha momentos em que a sinta, não é isso, mas eu não vivo em raiva, não vivo em modo vítima, não vivo e porque é que isto não aconteceu. Eu digo assim: ainda bem que isto não aconteceu, porque eu consegui levar o meu poder, eu consegui perceber o que é que eu andava a fazer a mim mesma e agora eu posso ajudar outras pessoas. Olharem para elas com gentileza, com carinho e mesmo nos erros, quando eu cometo os meus erros de, sabes, é só um ser humano. Estás só a dar o teu melhor. E está ok fazer erros, estás a tentar. Continua, continua. E eu não tinha esta gentileza para comigo. Eu era muito dura.
aquela do chicote. Eu era essa pessoa. Portanto, eu precisei deste corte, que foi muito duro, para eu olhar para mim com, sabes, agora estás contigo própria, vives sozinha, estás contigo, tens que ser a tua melhor amiga, tens que ser a pessoa que te dá carinho, tens que ser a pessoa que diz assim: olha, está tudo bem. Portanto, eu nos meus silêncios e passo muito tempo sozinha, são raros os pensamentos que eu tenho de me criticar. É muito raro. E se tenho algum, eu automaticamente, sim, sai daí, não és essa pessoa. Estás a dar o teu melhor. Mas é preciso ter consciência para fazer isso. Isso que é consciência, essa é a essência. Então você me pergunta, é o autoconhecimento, é isso, né? Então, às vezes é por um momento assim que a gente fala, não, não quero esse divórcio, não, isso não está acontecendo. Está acontecendo, eu sei que é para o meu bem, está doendo muito, mas é o meu processo. E aí você vê que frutos, não é? E outras pessoas agora também se beneficiando de todo o seu processo. Então ele conta esse segundo grupo e o terceiro grupo é esse que vem lentamente. Vai numa palestra, vai estudar um pouquinho, às vezes vai na ayahuasca, vai indo, vai fazer uma meditação e vai indo, vai indo, vai indo. E ele diz que para esse grupo do número 2 e 3, ele diz que tem 7 coisas que a gente deveria cultivar, que não é muito falado no sentido na Índia, por exemplo, que é sempre assim, parece que você vai acordar no outro dia desperto. Eu sou uma com o todo. Eu posso me sentir um com todo. A gente acha que vai ser assim, que é só para aqueles iniciados, para que. Ele diz que, ao contrário, ele é psicólogo, com doutorado, né? Estudando a despertar espiritual. Eu achei tão lindo. Os livros dele eu estou amando. Recomendo muito, gente. Esse que eu estou estudando agora chama A Aventura. Não tem tradução para português, mas já tem para italiano, é escrito em inglês, enfim. A Aventura, The Adventure. Ok. Encontramos em E inglês? eu comprei em inglês e comprei no, como chama? Assim, digital. Ok, ok. Muito bom. Então, ele diz que tem essas 7 qualidades que a gente pode cultivar. E nesse livro dele, por exemplo, ele não só aborda o tema, como ele guia meditação. Então, eu, por exemplo, gravo e eu ouço eu mesma. E aí eu vou me guiando naquela meditações e exercícios para cultivar essas qualidades. Eu vou falar 3 delas. Depois os outros vocês vão ficar curiosos e vão lá. Patrícia, depois deixa aqui o nome do livro, o autor e o nome, que eu deixo aqui nos comentários, quem quiser depois adquirir. Deixa assim. A primeira qualidade é a presença. Senão a gente aumentar com a mente, não sei aonde. Minha filha, só agora você pode perceber que está pensando. Só agora você pode perceber que está respirando. Só agora você pode perceber que emoção está chegando para você. Só agora, neste momento, com a sua presença, você pode tomar decisões. O planejamento, com a mente no passado e com a mente no futuro, a gente não vai a lugar nenhum. Então, exercícios para você cultivar a sua presença. Só no agora você pode olhar e falar: Nossa, Raquel, você está pensando mal de você de novo, né? Ô, querida, por que que tá doendo aqui? Vamos dar uma olhadinha? Se você está com a mente ansiosa, pensa, não tem como você perceber isso. Então, a presença é fundamental, só que essa presença pode ser cultivada. Ninguém nasce, nossa, que plena, Patrícia. Não é assim. E a segunda qualidade que a gente pode cultivar para o nosso próprio despertar é a qualidade da aceitação. A gente já conversou sobre isso, né? E aceitar não é abrir mão, falar, também entrego tudo, seja o que der. É quase, mas é ter aquele equilíbrio em saber as coisas que você pode mudar e as coisas que você não pode mudar, as coisas que você não tem o menor controle. Aceitar a vida agora como ela está. E a partir desse reconhecimento, pode estar horrível, tá ruim para dedéu, mas ela está assim, eu reconheço. O que eu posso fazer? Não tem nada para fazer, eu tenho que me resignar? Às vezes sim.
Para determinados assuntos, sim. Para outros, não. Então, a aceitação. Qual é o oposto da aceitação? É a resistência. Então, ele dá exercícios em que a gente lista as áreas da nossa vida em que a gente resiste. A gente resiste, às vezes, ao meio que a gente está. A gente resiste à família em que a gente está. Tem cabimento? Mudar de família, pai, mãe, está nessa família. É isso. A gente resiste, às vezes, ao envelhecimento. E a vida como ela é. Começa a aparecer ruga, começa a engordar. Eu estou aqui na menopausa. Quanta mudança. A aceitação está sendo, sim, um trabalho fundamental. Eu estou falando que eu estou me sentindo na adolescência. Quando todos os hormônios estão mudando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Atenção, mulheres que estão na menopausa, podem vir falar comigo. Estou fazendo vários cursos. E tenho a certeza que temos muitas alunas aqui na menopausa e acho que é um tema bastante importante de se falar. Verdade. Um tabu em cima de. O nosso corpo muda tanto e tão abruptamente, eu não me reconheço. Só que se eu resisto a essa mudança, eu imediatamente entro no sofrimento. Se eu aceito, Patrícia, sim, você está envelhecendo. A sociedade diz que tem que continuar para sempre assim, que isso, que aquilo, que aquilo. Minha filha, a vida é finita, vai acabar logo ali. O seu corpo vai ficar ali, a pele vai perdendo colágeno, os seus órgãos internos, a gordura vai acumulando na sua barriga. Eu sempre fui magricela, e agora engordei 2 quilos, tô assim, ai, Gente, Patrícia, a vida, querida, você está com 50 anos, é hora para isso, não é hora de ficar com 20, pelo amor de Deus. Então, a não resistência, a aceitação é o segundo, né? E a terceira é uma bem conhecida da gente também, mas que ele destaca no livro de forma belíssima, que é a gratidão. É a gente ser grato, porque a gente, Raquel, o que que a gente faz? A gente tem as coisas como dadas, assim, como certas. Por exemplo, de manhã eu acordo e vou sair. Primeiro, agora eu olho que eu tenho um corpo aqui, eu poderia não estar aqui, certo? Eu poderia já ter passado dessa noite para outra. Eu estou aqui, eu vejo que eu estou respirando, que eu não preciso de aparelho, que eu estou numa cama confortável, que meu corpinho está tudo bem. Eu olho para o lado, vejo meu esposo. Pode ser que amanhã ele não esteja. Hoje ele está, mas a gente às vezes vai se atropelando. Eu olho para ele e falo: que alegria acordar com você. Que alegria, sou grata por ter você aqui hoje. Hoje, não é para sempre. Eu sou grata porque você está com saúde também. E mesmo que não tiver, eu sou grata por poder, né, trabalhar na ausência da saúde para que a gente recupere a nossa saúde. Eu sou grata por estar pensando, porque daqui a pouco vem uma demência. Eu sou grata porque meus pensamentos ainda estão concatenados hoje. Hoje, eu sou grata. Eu sou grata porque eu consigo me expressar. Eu sou grata porque eu também encontro com a Raquel. Sou grata porque consigo ter amigos queridos e sentir a alma deles e sentir as tristezas deles comigo e a alegria também. Eu sou grata pela vida que pulsa em mim. O que é um corpo sem vida? Mas a gente não, a gente vai. Que isso, gente? Vamos aonde assim? Nem agradecer a comida a gente não agradece. É o mínimo. Agradecer a todos que plantaram os alimentos que você vai comer, transportaram, comercializaram, ficaram no freezer, a todos os procedimentos tecnológicos para que você tivesse seu alimento saudavelmente na sua mesa, a todos que pagaram você, a todos que contribuíram com dinheiro para que você pudesse comprar, tudo interligado. Que gratidão vai aumentando. No final, você está grato ao planeta inteiro que sustenta a sua vida. Então, esses 3 elementos da presença, da aceitação e da gratidão são combustíveis que a gente pode, né, colocar na nossa vida, cultivar para o nosso próprio despertar. Agora, E no final, para o despertar da humanidade. Hã? comprem um livro que é para saber o resto dos ensinamentos. Não estou ganhando nada do autor, viu, Tur? Pode pedir comissão ao autor. Ele falou que para quem está na Inglaterra também, fica a dica, né? Que ele oferece workshops baseados nesse livro, com todas essas dinâmicas. Ele é um excelente professor, nossa, recomendo muito.
Patrícia, última pergunta, e eu acho que é a pergunta de ouro, diamante, que acho que é aquilo que nós todos, parte de nós gostaríamos, que é o que é que nós individualmente poderemos fazer para que, em geral, em comunidade, possamos viver em paz, respeitando as diferenças, respeitando diferentes opiniões, diferentes modos de viver, diferentes religiões e possamos ser livres, respeitando todos e vivendo em paz. Eu acho que você mesma já respondeu, Raquel. Porque quando a gente vai conhecendo a gente mesmo, as sombras, primeiro começa por elas, né? Você fala, nossa, mas que tóxica que eu era, não é só você, Raquel. Quando a gente começa a perceber as nossas sombras e a trabalhar em cima delas, automaticamente, quem que emerge como um efeito colateral, um fruto, vamos chamar assim, é a compaixão. E essa é a diferença, por exemplo, entre o mindfulness, que é uma presença, você fica lá, é, concentrada num determinado tema na sua mente e tal, e a meditação. A meditação vem de uma linhagem de que entra o quê? O desenvolvimento, o cultivo da compaixão. Então, por exemplo, as 4 qualidades incomensuráveis do coração no budismo, né? Eu tenho até 4, tenho as meditações gravadas para quem quiser fazer no meu Spotify, vou deixar aqui também. Eu gravei 12 meditações das qualidades do coração, belíssimas. Quando a gente vai se desenvolvendo, vai olhando, a primeira compaixão que nasce é aquela com relação a gente mesma. E quando a gente começa a ficar mais compassivo, Raquel, você viu, é um amor que a gente tem para tudo que a gente vai. Como você pode achar difícil diferenças? Como é que você pode achar que qualquer outra coisa que não seja a empatia e a compaixão? Então, no meu modo de entender, o primeiro caminho é para dentro. A saída para a gente ser livre é para dentro. É sempre para dentro. E nesse cultivo absoluto dessa compaixão fora, isso transborda, transborda. É inevitável, né? Quando a gente basicamente é como se a gente mudasse de óculos. Aí você fala, nossa, agora eu estou cultivando o óculos da compaixão. E você olha e fala, quanta gratidão, que lindeza dessa diversidade, que beleza tudo isso, ou que difícil isso ainda, mas eu vejo que é possível desse lado, do outro. Já aqueles julgamentos que você fazia com você interrompe, ao mesmo tempo que você interrompe julgamentos. Não é viver no mundo das estrelas, mas é se abster do julgamento, porque o julgamento é sempre a partir de um ponto de vista, é sempre com um óculos esquisito que a gente põe. Com o óculos da nossa própria sombra que a gente faz o julgamento dos outros. A gente pode analisar, a gente compreende, mas a gente tem a compaixão. Então, para mim, a saída é para dentro mesmo. Que bonito, Patrícia. Eu ficava aqui o resto do dia a ouvi-la. Super grata, Patrícia, por mais um podcast, por mais 1 hora e pouco de energia, de positividade, de paz, de paz. Transmite uma paz e assim uma presença. Uau! Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Raquel. Foi uma alegria estar com vocês e todos aqueles que estão aqui com a gente, nos ouvindo. Muito bom, também me sinto nutrida. Me sinto nutrida aqui na Tailândia e me sinto nutrida também conversando com você. Que bom, que bom. É Namastê. recíproco. Namastê. Para vocês que nos estão a ver aí em casa, mais uma vez, estejam à vontade para partilhar o nosso podcast, para comentar, para subscreverem o canal. E nós vemos no próximo episódio. Até lá. Beijinhos, sejam felizes.